Nós vamos nesta noite falarmos sobre recomeço. E aí, para nossa reflexão nesta noite, nós vamos colocar como título da nossa mensagem: recomeçar é uma decisão. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lamentações, versículo 3, versículo 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Está lá na... Vou estar lendo aqui na minha versão, talvez um pouquinho diferente. Diz assim a palavra do nosso Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, é interessante notar, né, que Deus sempre Ele nos dá uma oportunidade para começar. Sempre. Sempre Deus tem e sempre nos dá uma oportunidade para começar. Mas essa oportunidade para começar, irmãos, isso é uma decisão. Porque Deus tem a oportunidade. E essa decisão de recomeçar vai depender de cada um. E é interessante, irmãos, mediante a esse texto que nós lemos, nós podemos observar que Deus, na verdade, Ele não nos julga pelo nosso passado, e sim pelo presente. É o tempo do agora. E muitas das vezes, nós mesmos nos julgamos pelo nosso passado. Vivemos muitas das vezes do passado. E era interessante, irmãos, notarmos diante desse texto que nós lemos agora, que Deus, Ele não vai nos julgar pelo passado. Deus, Ele não quer saber do seu passado. Deus quer saber do seu presente, o tempo agora. O que você está pensando hoje? O que você vai fazer hoje? Diante desse texto também que nós lemos, nós podemos observar que Deus, Ele é especialista em recomeço. Se tem uma coisa que Ele é especialista, é em recomeço. Mas nós precisamos, irmãos, entender que para recomeçar exige primeiro aceitar erros. Recomeçar, irmãos, muitas das vezes vai exigir de nós abandonar o passado. Abandonar o passado, mas você precisa confiar em Deus. Confiar que Deus pode transformar ruínas em novos ciclos. E aí eu tenho certeza que você, confiando em Deus, que Ele pode transformar ruína em novos ciclos, com coragem e fé, é possível superar o luto
ou talvez a falha, usando o aprendizado anterior para construir uma história mais sábia e abençoada. Existem, irmãos, duas palavras que se parecem muito na sua maneira de você, talvez, pensar rapidamente. Talvez essas duas palavras, em suas estruturas, talvez seriam duas palavras muito parecidas, mas com um significado muito diferente. E essa palavra significa começar e recomeçar. Há uma diferença muito grande entre essas duas palavras, apesar de, se nós formos analisar rapidamente, você vai pensar que parece ser a mesma coisa, mas é totalmente distinta uma da outra. E a gente pode, então, irmãos, observar que começar significa o começo, é o início de tudo, é o novo. Talvez diríamos que seria por o primeiro amor. Para quem aqui já comprou, já teve aquele primeiro carro que você comprou, você foi lá e comprou aquele primeiro carro, tão cheiroso, aquele cheiro de novo. Coisa maravilhosa. Esse é o novo. Talvez aquela casa, a casa talvez que você comprou, que você chegou lá, tudo bonitinho, tudo novo, uma alegria. Podemos até dizer, talvez, do emprego, seu primeiro emprego. Como você nunca esquece do primeiro. Do primeiro você nunca esquece. Do carro, da casa, do emprego. E eu diria que você talvez não esquece nem da sua primeira igreja. Talvez a primeira igreja que você talvez foi membro, ela é cheia de defeito, mas se alguém falar mal dela, não, lá não. Porque foi o primeiro amor. Foi o início de tudo. Você não... É algo que é novo, é o começo. E o começo, irmãos, na verdade, ele não tem... É como dar errado. Por que não tem como dar errado? Porque é o começo, é tudo novo. Você foi lá, fez e comprou, né? Mandou fazer, mas foi tudo novo. Então não tem como dar errado. O começo, irmão, na verdade, ele é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque o começo, ele não tem cicatrizes. Ele não tem dor. Você foi lá e fez, talvez comprou, mandou fazer, mas foi algo novo. Você chegou lá e adquiriu aquilo. Algo novo. Então, ele torna-se maravilhoso porque ele não tem cicatriz, ele não tem dor. Agora, eu não sei para você que já comprou um carro, e se aconteceu algo, ou talvez você comprou um carro, talvez foi batido, ou já sofreu algum tipo desse casos, pega um carro e manda consertar o carro. Como dá trabalho? Porque aí não seria mais o começo. Você começou, mas a partir que você comprou o carro e, sei lá, aconteceu alguma coisa com o carro lá, ou você comprou ele batido lá, e você vai reformar o carro, o que vai acontecer? Você vai reformar o carro. Você vai recomeçar. E esse recomeço, o que acontece? Ó, como dá trabalho. Como dá trabalho. E quando você manda fazer, talvez, o carro, reformar o carro, o que vai acontecer? Um monte de cicatrizes naquele carro vai ficar. E aí é óbvio que o pintor, o lanterneiro, vai vir com tudo preparado e vai deixar muito bonitinho, camuflado. Mas que por debaixo ali tem um monte de cicatrizes. Existem as cicatrizes. O novo não tem isso. Mas o recomeço, irmãos, ele vem deixando para trás,
na verdade, um defunto. Você, irmão, só recomeça porque algo deu errado. Essa é a verdade. Não há, irmão, necessidade de recomeçar algo que está dando tudo certo. Se está dando certo, por que recomeçar? Você vai continuar vivendo o novo, o começo. Mas então, irmãos, nós só vamos recomeçar porque algo deu errado. E quando, irmãos, na verdade, alguém opta em recomeçar, quando você opta por recomeçar, irmão, um recomeço, a verdade é que antes dele fica uma morte. Que morte é essa? Talvez poderia dizer aqui muitas delas, mas talvez a morte de um relacionamento. Se você precisa recomeçar, você precisa deixar aquele relacionamento que ficou no passado. Talvez para você recomeçar, você precisa deixar a morte do financeiro, talvez você precisa recomeçar uma nova vida financeira. E para isso é necessário que você deixe aquilo que você viveu lá do passado. O passado ele precisa morrer, irmãos, para recomeçar. Talvez você precisa, para recomeçar, deixar a morte física. Quantas pessoas, irmãos, que têm tentado viver o recomeço, mas sem esquecer talvez aí de uma morte física. Não tem como, irmão. Mas todo recomeço, irmão, na verdade, ele já começa com uma informação. Dizendo para mim e para você o quê? Que algo deu errado. Se você vai recomeçar, irmão, algo, ele está dizendo que algo deu errado. Por isso que você precisa recomeçar. O que aconteceu antes, lá atrás, deu errado. E aí você precisa recomeçar. E a verdade, irmãos, que isso é um problema. É um problema. Eu gostava muito, há pouco tempo atrás, quando era garotinho, eu gostava muito de pular em cachoeira. Essa juventude gosta muito disso, né? Chega lá, pula da pedra, cachoeira, legal. Há 20 anos atrás, irmãos, eu fui em uma cachoeira e eu vi uma pessoa se afogar. E eu pulei e fui tentar salvar a pessoa, porque ela estava se afogando, ela estava afundando, a cachoeira era muito funda. E eu, quando pulei para poder pegar a pessoa, fui lá no fundo, peguei a pessoa, subi. Mas interessante, irmãos, que se você não está preparado, não salva ninguém não, irmãos. Olha, o desespero da pessoa era tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia me levantar. E eu pensava da seguinte forma: para poder me salvar, eu vou ter que largar essa pessoa, porque eu não conseguia subir. E naquele momento eu pensava, eu não vou largar. E a pessoa me batendo, me jogando para o fundo. E aí então não sei de onde que eu ganhei tanta força, mas eu joguei aquela pessoa, foi para o alto, ela conseguiu sair. Mas aquele dia eu bebi muita água. Dali em diante, irmãos, criou em mim um medo. Talvez se você me chamar para ir para uma cachoeira hoje e falar, pastor, entra aqui. Não, deixa eu aqui. É raso. Passa então, irmãos, a ter no nosso pensamento, nesse psique, o que? Aquele pensamento negativo. Você começa então para ficar o quê? Inseguro mediante aquilo. Talvez você entre numa piscina normalmente. Você pula na piscina lá. Normal. Entra, pula, sai.
até o dia que você se afogar na piscina, você pode ter certeza. Você nunca mais vai entrar na piscina sozinho ou vai pular sozinho. Vai ficar aquele medo. Recomeçar, irmãos, é muito difícil. Tem muitas pessoas, irmãos, desistindo ou vivendo mal por medo de recomeçar. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo talvez mal ou talvez desistindo com medo de recomeçar? Eu já falei isso aqui diversas vezes, que eu tenho ministrado aqui e tenho falado em várias situações, que de 10 pacientes que entram no consultório, pois 7 já cometeu suicídio. É mais fácil tirar a vida do que recomeçar, irmãos. É mais prático. Recomeçar, irmãos, é na verdade foi para pouco. Poucos têm recomeçados. E é difícil, irmãos, olhar para trás e ver tudo que se perdeu e seguir adiante. É muito difícil. Você olhar para trás, ver tudo que você perdeu e você continuar a seguir adiante. O começo da relação do homem, irmãos, foi na verdade no Éden. Jesus estabeleceu lá Adão, Eva, para viver lá no Éden. Era o começo. Era a relação que o homem tinha com Deus. Era o começo. Era maravilha. Era o paraíso. Não tinha dor, não tinha cicatrizes, não tinha nada disso. Até então, depois que aconteceu o episódio, tudo isso que nós já sabemos da história, na vida do homem, foi preciso um recomeço. Esse recomeço foi a cruz. E aí, irmãos, para Jesus recomeçar, para termos vida, para ele chegar até aquela cruz, só foi paulada. Como ele sofreu, irmãos. Sofrimento, para recomeçar. Isso, irmãos, porque o recomeço, ele vai, na verdade, criar em nós muitas dores. O recomeço, irmão, na verdade, ele vai fazer com que você sente muito na sua vida. E é por isso que muitos não recomeçam. E eu quero, irmãos, tirar algumas lições aqui da vida, na verdade, de Neemias, de como ele recomeçou. E aí eu quero que nós vamos ler o texto de Neemias 2:13. Neemias 2:13. Está lá na projeção já? Diz assim, de acordo com a minha Bíblia, Neemias 2:13. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruína, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar onde o animal que eu montava pudesse passar. Até aqui está bom. O que aconteceu aqui, irmãos? Eu li só um versículo para tentar explicar para você. O que na verdade, irmãos, Neemias está olhando aqui? Os muros? Irmãos, Neemias, na verdade, aqui, irmãos, não está olhando para o muro, porque não existia mais muro. Jerusalém, ela foi sitiada e destruíram os portões, destruíram por aquela muralha toda. E Neemias, irmãos, na verdade, ele estava de frente dessa batalha.
E Neemias então ele sai à noite e ele começa então ali pelo vale, ele começa pelos crombos, ele começa a pisar naqueles cascalhos todo, naqueles entulhos. Talvez Neemias poderia, para poder erguer novamente, pois chamar talvez algumas pessoas que entendessem, talvez um arquiteto, algumas pessoas que pudesse, engenheiro, para ver o que realmente, o que poderia ser feito. Mas Neemias, irmãos, na verdade, ele começou a olhar aos escombros daquilo que tinha sido destruído. E Neemias então olhava de noite aquilo tudo destruído, os portões destruídos que pegou fogo, aquela muralha que tinha caído. Ele começou então a andar de um lado para o outro ali. Eu quero tirar algumas lições para a nossa vida nesta noite, irmãos. E a primeira dela, para você recomeçar, para mim recomeçar, eu preciso encarar a realidade. O que Neemias, irmãos, na verdade estava fazendo era justamente isso. Ele estava encarando para a realidade. Ele estava percebendo que não deu certo, que era preciso recomeçar. Estava tudo destruído. Muitas das vezes, irmãos, é preciso fazer uma análise do fracasso. Do que aconteceu lá atrás, por que eu preciso recomeçar, irmãos? Não adianta, irmãos, recomeçar sem estudar o que deu errado. Eu conheço muitas pessoas que deu errado, recomeçou na vida, continuou dando errado e continua dando errado. O recomeço. Isso, irmãos, porque para recomeçar é preciso estudar, na verdade, o que deu errado. É preciso olhar para algumas coisas, irmãos, como por exemplo, talvez a idade, a casa, as oportunidades que nós perdemos. É preciso você olhar todos esses pontos. Quais foram as oportunidades que eu perdi, que eu preciso agora aproveitar para reconstruir, para recomeçar? E justamente, irmãos, aqui Neemias está fazendo isso naquela noite. Neemias tinha acabado de ver aquele muro sendo derrubado, e Neemias então ele sai pelo aquele portão e começa a olhar então tudo destruído. E ele começa então a olhar, ele começa então a fazer uma análise do seu fracasso, ele começa então a observar o que deu errado, e ele começa então a pontuar algumas coisas. Deu errado por isso aqui, isso aqui precisa mudar, isso aqui é outra estratégia. Está aí o nosso professor Emerson, foi campeão muitas das vezes. Não sei se houve, algumas batalhas que perdeu a luta. Teve batalha, não teve, Emerson, que perdeu a luta? Mas ele soube recomeçar, irmãos. Ele soube para entender que naquela luta faltou alguma coisa. Talvez um golpe diferente. E com isso, fez com que ele voltasse a treinar mais. Talvez de uma maneira diferente. Para vencer o próximo que ele ia encarar. A vida é da mesma forma, irmãos. É preciso recomeçar. Segunda coisa, irmãos, que também eu quero tirar para a nossa lição da nossa vida de hoje, é aprender com o passado. Precisamos, irmãos, aprender com o passado. Recomeçar, irmãos, não é apagar o passado. Talvez se os irmãos me perguntar o que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade, eu tenho na minha cabeça o que aconteceu com 8 anos de idade. De ruim. Não apagou da minha mente, não vai apagar da minha mente. Mas o que eu preciso, irmãos, é aprender o que aconteceu comigo com 8 anos de idade. Fazer com que aquilo não traga transtorno para a minha vida hoje. Apagar o passado, irmãos, você não vai conseguir. Você vai sempre lembrar do passado. Mas é aprender com o passado, irmãos.
não é apagá-lo, mas é usar. Oi, som. Acho que esse aqui está melhor. É usar, irmãos, como base para agir. E agir agora, irmão, não mais com impulsos, mas com sabedoria, irmãos. E essa é a verdade. É agir com sabedoria. Muitas das vezes, irmãos, nós erramos no começo porque agimos sem sabedoria. Agimos muitas das vezes por impulso. E aí, quando você vai recomeçar, tudo fica mais difícil. Eu estou sem hora aqui, eu preciso ver a hora. Terceiro, irmãos, exemplo que eu quero tirar aqui para a nossa vida de hoje. Foco no futuro. Você precisa ter foco no seu futuro. Se você não tiver foco no seu futuro, você não vai conseguir avançar. Essa é a verdade. O texto de Isaías 43, 18 e 19, a Grazi vai colocar para nós lá. Olha só o que esse texto diz. Foco no futuro, irmãos. Isaías 43, 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Irmãos, na verdade, o que Deus está falando para nós é que Ele tem algo novo para mim e para a sua vida, irmãos. O que muitas das vezes não acontece algo novo é porque nós ficamos, ó Pai, sem tomar essa decisão. A gente não toma para decisão, a decisão de recomeçar. Porque algo novo Deus tem para nós, irmãos. Não fique preso, irmãos, ao que já morreu, ou talvez o que deu errado. Quantas das vezes, irmãos, nós fazemos algo, deu errado, e nós não tentamos novamente? Irmãos, eu já tentei, já falei isso também aqui para os irmãos, eu já tentei no mínimo, vamos botar por baixo aí uns 15, se não for 20, concurso público. Até hoje eu não passei. Meu sonho era ser policial. Até hoje Deus não me permitiu entrar para a polícia. Deus tinha plano para mim. Eu tentei qualquer área militar que você sabe aí, eu tentei concurso. Fui fazendo concurso. A verdade, irmãos, é que nós não podemos ficar preso, na verdade, naquilo que deu errado. Que deu errado, você precisa, irmãos, esquecer aquilo e recomeçar e talvez fazer de uma maneira diferente. Talvez o que está faltando é isso. Talvez porque você tentou por aqui, deu errado, você precisa agora ir por aqui. Pela direita não deu certo, vai pela esquerda. Mas o que nós não podemos, irmãos, é continuar preso àquilo que deu errado, irmãos. E aí talvez eu vou enumerar diversas coisas aqui. Talvez aquele curso, tanto que você sonhou, queria tanto fazer um curso, mas você só olhou dificuldade para fazer o curso. Talvez aquela faculdade que você tanto sonha, queria tanto ir para uma faculdade. Ah, mas já tentei de várias formas, não consegui, não é para mim não. Quem disse que não é para você? A decisão é sua, a determinação é sua. Se você almeja, se você deseja, você precisa correr atrás. Não fique preso ao que deu errado. É a mesma coisa, voltando novamente aqui ao pensamento aqui do Emerson, na luta. Ele luta 1, 2, 3, 4 vezes, não importa. Mas uma hora
eu vou ganhar. E é assim que é. Ele treina para isso, treina para ganhar. Assim que tem que ser também, irmãos, a nossa vida. Você treina para ganhar. Você recomeça para ganhar, para vencer. Deus, irmãos, na verdade está preparando algo novo. E é preciso, irmãos, ter olhos abertos para enxergar as novas oportunidades. Às vezes nós perdemos oportunidades porque os nossos olhos não estão abertos para enxergar. E eu quero terminar aqui com 4 pontos aqui que eu botei. Texto que nós lemos, primeiro texto que nós lemos, de Lamentações, ele vai dizer que Deus, Ele é tão misericordioso conosco, e essa misericórdia dele se renova a cada dia. Cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. É por isso que nós estamos hoje aqui. Porque se ele não fosse misericordioso, nem eu nem você estaria aqui. Porque nós erramos todo instante, todo tempo nós erramos. Todo instante, irmão, nós erramos. Nós lutamos todos os dias com o gigante, com o leão. E se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui. Mas o texto que nós lemos, irmão, vai falar que as misericórdias dele se renovam a cada dia. E esse 4º ponto aqui, irmãos, que eu separei para nós finalizarmos, vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam. Ou seja, vai dizer que a vida, na verdade, ela é cíclica. Deus oferece, irmãos, na verdade, novas oportunidades para mim e para você. Deus oferece oportunidades, irmãos, na verdade, todos os dias. Por isso que Ele é misericordioso. E essa oportunidade que Ele oferece todos os dias, irmãos, Ele oferece permitindo que as falhas de ontem seja superada pela graça de hoje. Que coisa bacana. E é isso, irmão, que na verdade nos conforta, né? Que esse nosso Deus, Ele não julga pelo que eu fiz ontem, Ele julga pelo que eu vou fazer hoje. Talvez você pense, fiz tanta maldade lá no passado, fiz tanta coisa errada, eu acho que para mim nem tem mais jeito. Recomeçar é muito difícil. Irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa misericórdia, irmãos, que se renova a cada manhã, não é para te julgar, é para te perdoar. É para entender que existe algo novo para mim e para você. E o que nós precisamos, irmão, na verdade, para entender é que essas oportunidades que o Senhor, que o Deus nos dá, irmãos, é para que você possa viver não mais o que aconteceu lá no passado, mas viver a graça que hoje é concedida a ti. Eu não sei porque, nem eu sei porque que eu trouxe essa mensagem. Eu gosto muito de contar essas experiências, porque eu tinha já um sermão pronto quando o pastor me convidou para estar hoje aqui. Meu sermão já estava pronto, mas era o meu sermão. Foi o sermão que eu separei para a igreja. E quando chegou hoje pela manhã, começou Deus me dar esses textos, e em cima desse tema, recomeço. Eu nunca vou ter essa capacidade, nem quero ter, de entender o que vai no seu coração, no coração de vocês. Só existe um que pode, que é o nosso Deus. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu interior, Ele sabe o que precisa mudar na sua vida.
O que eu quero dizer para você nesta noite, trazer aquilo que Deus mandou te dizer, é que Ele tem algo novo para a sua vida. O que você precisa fazer é recomeçar. Tudo depende de uma decisão. Para recomeçar, depende da sua decisão. Que esse nosso Deus possa tocar no seu coração, na sua mente. Você possa entender do que você precisa recomeçar. Às vezes nós passamos por algo, e às vezes esse algo, essa batalha pode dar errado, e aí é mais fácil desistir, né, irmãos? É mais fácil desistir, largar. Não desiste, irmão, não desiste. Não fique preso àquilo que deu errado, não fique preso ao passado. Eu quero fechar aqui nesta noite com essa minha reflexão, dizendo que o Senhor tem preparado algo novo a cada manhã para mim e para a sua vida. Deus não nos permitiu estar neste mundo para sermos um derrotado, para andarmos de cabos baixos. Deus te escolheu. Deus permitiu que você vivesse essa vida para ser um vitorioso. Mas muitas das vezes nós não nos tornamos vitoriosos porque ficamos presos a tantas coisas, inclusive do nosso passado. Que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha também. Porque nesta tarde, quando eu estava preparando esse sermão, Deus me dizia das coisas que eu preciso recomeçar.